que já está incomodado porque não foi avisado ainda oficialmente dessa reunião, e também com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, e também, Ananias, com os líderes do Congresso, né? Porque são eles que levam ali as orientações dos votos de cada partido. Essa negociação corpo a corpo, né, inclusive é um ato comemorado pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que não está com uma relação muito boa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas ele nega essa crise institucional, faz parte aí de uma tentativa de aprovar as 18 propostas que são prioridade para o governo neste ano. De acordo com Padilha, dessas 18, 10 já foram aprovadas, faltam aí 8. E aquelas de prioridade são aquelas que têm um impacto nas contas públicas. Essa é a preocupação do governo nesse momento. Como, por exemplo, aquelas pautas bombas que são colocadas assim. A PEC do quinquênio preocupa o governo federal, que foi aprovada na CCJ na semana passada, no Senado. Também o PERSE, que é esse programa de renegociação de dívidas para o setor de eventos. A pandemia já acabou, foi criada para a pandemia e o governo quer botar ali um teto de no máximo 2 bilhões de reais para que esse programa acabe. E outra pauta que vai para essa conversa com os presidentes da Câmara e do Senado vai ser também as emendas parlamentares. Lembrando, Anias, que a gente falou bastante aqui do corte de 5,6 bilhões de reais, as emendas de comissão, né? Foi o veto do presidente no início do ano. Pois é, o governo está tentando renegociar esse veto. Vai cair nessa semana na sessão do Congresso Nacional, mas eles também vão recompor parte dessas emendas, no valor ali de 2 a 3,6 bilhões de reais. E é por isso que Lula entra em campo. Tá aí, Francis Teixeira, Lula entra em campo. Riscos para o governo, como é que você acha que vai ser equacionado? Agora resolve, Lula é um grande articulador político, tinha se mantido mais afastado, não é, dessas articulações, muito diferente dos primeiros 2 governos, mas agora assumiu a frente, em um momento de tensão entre o próprio Congresso e o governo. Lula já tem deixado claro que quando há pressões, ele não tem costumado ceder, né? Pelo contrário, quando Lira pressionou o ministro Padilha, ele garantiu, bancou Padilha. O que você acha que vem aí a partir dessa articulação? Eles chegarão a um denominador comum nesse diálogo. E o Lula, assim como ele fez nos 2 primeiros governos, ali de 2003 a 2010, em que ele teve, sim, um certo grau de dificuldade, mas não como está tendo atualmente, até mesmo porque ali, especialmente na primeira gestão, ele enfrentou uma série de escândalos, como o Mensalão, por exemplo, que acabou culminando na queda de alguns ministros. Agora, na atual gestão, há uma dificuldade que envolve uma oposição extremamente fortalecida por conta das ligações com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e esse poder que o Legislativo passou a ter, especialmente na gestão passada, na gestão de Jair Bolsonaro. Mas, além disso, Ananias, revela também o fracasso do Padilha nessas negociações, nesse diálogo, especialmente com Arthur Lira, porque o Lula precisa atuar para apagar esse fogo, apagar esse incêndio, um incêndio que os articuladores da atual gestão Lula não conseguiram apagar. Então agora, com ele no meio de campo, eu acredito que se caminha sim para uma solução, mas a gente sabe que é uma solução temporária e que novas crises nessa relação do Executivo com o Legislativo virão, porque, ao meu ver, esse será o mecanismo, será a lógica da atual gestão Lula, porque infelizmente não há maioria no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, e essa articulação, essa negociação terá que acontecer pauta a pauta. É algo que o Lula, infelizmente, não vai conseguir se ver livre nesse mandato. Guga, para desarmar essa pauta bomba vai ter que ser pauta a pauta, projeto por projeto, todo dia uma bomba para desarmar? Você tem que comprar o apoio dos fisiológicos a cada votação, é assim que está sendo, né? Desde o primeiro ano, é um congresso que é dominado pelo Centrão, por uma turma ali que está sob o chapéu do Arthur Lira, e a gente sabe como é que funciona o Arthur Lira, ele chantageia o tempo inteiro, e o Lula está, de certa maneira,
cedendo, né? A gente vê que o Lula ele não gosta de agir sob pressão, ele muitas vezes, quando é pressionado, não dá a resposta que a pessoa que está pressionando quer, só que depois de muito embate, o Lula está vendo que vai ser muito mais caro se essas pautas bombas atrasarem os projetos que ele acha prioritário ou se forem aprovados, né? Tem pauta bomba aí que vai custar 7 bi, 8 bi, 4 bi, então é muito mais do que os 5,6 bi que ele cortou da emenda de comissão, que é um dos grandes motivos do Arthur Lira estar aí em pé de guerra com o governo. Então, vai recompor pelo jeito uma parte dessa grana da emenda, pelo menos metade desse dinheiro, e isso aí pode ser o ponto final neste momento deste embate, né? Ele vai comprar de novo o apoio dessa turma, é isso que vai acontecer e o Lula vai ter que ceder pelo menos um pouco, senão ele vai perder mais. Sofila. Olha, diferentemente foi destacado já dos governos Lula 1 e Lula 2, a relação com o parlamento é muito mais difícil. Não custa recordar, já dissemos isso, em 2003, no início do governo Lula 1, o PT tinha a maior bancada e elegeu o João Paulo Cunha, do PT, deputado federal, presidente da Câmara, algo que seria, no momento atual, impensável, tendo em vista que o PT não é a maior bancada e a forte representação do Centrão, além da polarização existente na sociedade e um desgaste muito grande que o PT teve nos últimos 20 anos, que tem de ser destacado. Isso tanto na esfera nacional como na esfera internacional. Então é uma situação, e perdeu lideranças históricas também. O presidente diz, olha, precisa conversar mais, se referindo aos ministros da Fazenda e da Indústria e Comércio, que também é vice-presidente da República. Mas ele também tem de conversar mais. Se nós olharmos, voltando aos governos Lula 1 e Lula 2, você tem que tomar café da manhã com os parlamentares, almoçar, jantar, recebê-los à noite. É assim que se faz política. Ele acabou de dizer isso na matéria que vimos. Agora, isso depende de um empenho pessoal muito grande. Político se faz com conversa e com convencimento. Agora, é essencial, com o ministério que ele tem, que não é dos melhores, registros, é fruto de uma composição necessária para poder governar, é ter mais resultados. Porque se tiver alguns bons resultados no campo econômico, a conversa passa a ser outra com o Congresso Nacional. E, por fim, lembrar que o segundo semestre é um semestre eleitoral. As eleições são em outubro, a partir de agosto, e aí vem agosto, setembro, outubro, vão ser 3 meses em que parcela considerável do Congresso Nacional vai estar envolvido com as eleições municipais e não com os assuntos federais. Então ele tem muito pouco tempo para negociar e muito pouco tempo para conseguir aprovar medidas que são essenciais para o governo. Muito bem, vamos aguardar. De fato, precisa estreitar esse laço